Hoje o pastor está com relógio. Isso é um problema, sem relógio. Isso é um problema para você? Então, estamos conversados então, né? Graças a Deus por essa noite, pela vida dos irmãos, por trazer seus pedidos de oração, seus testemunhos. É isso que nos faz ver que o Senhor não está com a mão encolhida. O Senhor não está com os ouvidos tampados e muito menos com o seu coração fechado para o seu povo, os seus filhos. O Senhor está abençoando. E glória a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, os irmãos me avisam se eu for longe demais, porque realmente, estou sem relógio, tá bom? Mas vamos ser bem objetivos e vamos cumprir com todo o propósito que o Senhor colocou, como costumamos fazer aqui todas as quartas-feiras. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, dos versos 8 ao 17, e nós seguimos naquilo que nós estamos meditando, estamos estudando e meditando também, que é a autoridade espiritual. Porque o Senhor falou em Marcos, no capítulo 16, dos versos 15 ao 18, que nós deveríamos ir ao mundo como igreja, pregar o Evangelho, anunciar a palavra da salvação, né? E o Senhor também nos investiu de autoridade. Ele disse que nós poderíamos ministrar os sinais que vinham com cura, com expulsão de demônios, com manifestações da parte do Senhor, miraculosas, como temos visto aqui nessa noite, e nós precisamos então cumprir o que a gente costuma dizer popularmente, o ID, não é isso? A gente tem que cumprir o ID. O ID não é sair de onde você mora para outro estado, outra cidade. O ID é levar o Evangelho a todos quantos você encontrar pelo caminho. Amém? Se convencer e se fortalecer na palavra da salvação. Estamos salvos pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou entre crentes. Glória a Deus. Todos creem. E isso faz a diferença, porque não são méritos nossos. É obra do nosso Salvador Jesus. É graça do Senhor que transborda do coração de Deus e se derrama sobre a nossa vida. É isso. Glória a Deus por esse cuidado do Senhor. Bem, e não nós temos uma autoridade para ministrar, mas nós precisamos pensar em como colocar essa autoridade em funcionamento e pensar também nas dimensões, nas implicações dessa autoridade. E nós temos hoje para a nossa reflexão esse texto do apóstolo Paulo, a carta escrita aos Romanos, uma linda carta com muitos capítulos, com uma mensagem e um ensinamento muito precioso, digno de ser lido, com bastante atenção, né, com bastante guia do Espírito Santo, para o Senhor dar iluminação, clareza no que ensina a boa palavra do Senhor. E hoje, olha só, vamos ler o texto, capítulo 1, de Romanos, dos versos 8 ao 17. Já acharam? Amém? Estão rápidos. Glória a Deus por isso. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos 1, de 8 ao 17. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Verso 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Verso 13. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo
viverá pela fé. Glória a Deus! E a nossa reflexão, ela vai ficar aqui nos versos 16 ao 17. Não me envergonhe do Evangelho. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a porção da palavra que temos para o nosso ensino nessa noite. E nós queremos realmente nos fortalecer nesse ambiente de autoridade espiritual, que é sobre partilha, compartilhar, anunciar a boa e preciosa palavra do Senhor. Ajuda-nos dando-nos clareza e ensinando novos conceitos, novos aprendizados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você gosta da palavra evangelho? Evangelho é bem antiga, né? A gente ouve sempre, desde que nos convertemos, a gente fala sobre o evangelho. E uma palavra, o que é o evangelho? Boas novas. De quem? E quem inventou essa palavra? Interessante, não foi Jesus que inventou essa palavra. Não foi a religião, não foi os seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos dias de Jesus era bem comum ter essa palavra, e ela já existia. E o Evangelho era algumas proclamações que vinham do rei sobre o povo. E ela trazia boas notícias. O Evangelho é quando a notícia era boa. Então era quando o povo estava guerreando, o exército da nação estava guerreando, e quando então eles tinham uma vitória, eles traziam essa notícia para a cidade, e essa notícia era anunciada para a cidade que o exército que foi para a batalha contra a nação inimiga naquele propósito havia ganho. Então o povo celebrava aquela boa notícia. Quando o governante, o monarca, ele chegava um herdeiro, nascia o herdeiro era anunciado e o povo se alegrava porque daquele reinado havia um herdeiro. Quando o herdeiro do rei se tornava na maior idade, isso era proclamado como boas novas, como o evangelho. Então, era uma boa notícia da parte do rei. Isso, então, naqueles dias do nosso Senhor, há 2000 anos atrás, era bem usual a palavra evangelho, e ela não tinha a conotação religiosa. Não tinha essa conotação, nem mesmo do que nós chamamos de espiritual, daquilo que nós lemos. Olha que interessante. Glória a Deus. Eu sei que isso não tem muita importância para o nosso viver diário, para o nosso relacionamento com Deus. Mas o que eu queria trazer para os irmãos, e o que nós vamos ver hoje, que esse evangelho faz muito sentido. Porque esse evangelho que nós anunciamos, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é as boas novas dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Boas novas e a vitória no reino espiritual. O nosso Senhor Jesus, Ele conseguiu para nós uma vitória no campo de batalha contra o inimigo de nossas almas, coisa que os homens não conseguiriam, os apóstolos não conseguiriam, a igreja através dos séculos não conseguiria, e anteriormente a igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus também não conseguiu, mas as boas novas é que o Senhor veio e pagou o preço dos nossos pecados e nos deu grande vitória. Aleluia! É essa a boa notícia que nós anunciamos. E é interessante que Paulo, aqui no verso 16, falando a respeito do Evangelho, no verso 15 também, ele diz assim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque ele tinha anunciado o Evangelho, as boas notícias de salvação, que vem em Cristo Jesus para toda a humanidade, e ele foi um especialista em pregar para não-judeus. Paulo foi o que a gente chama nas Escrituras de um pregador aos gentios, aqueles que estavam fora da comunidade judaica, porque o Evangelho é para todos. Glória a Deus! Ele nos alcança, ele alcança o outro, ele alcança todos os povos, gentes e nações. Não há um sequer que não seja alvo do Evangelho, as boas novas do nosso Senhor, de vitória, boas novas celestiais, boas novas de vida e de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas Paulo ele vai dar aqui para nós 4 palavras, e eu vou ser bem objetivo, e nós vamos aproveitar bem esse ensino desses 2 últimos versículos da porção que a gente leu, os versos 16 e 17. Paulo diz, por exemplo, no verso 16,
que esse evangelho que ele está pronto para anunciar, do qual ele não se envergonha, e não há razão para termos vergonha da palavra de Deus, da palavra de Cristo, da palavra de salvação. Eu sei que algumas vezes, por conta da timidez, não vergonha, mas talvez timidez, selamos a nossa boca, ficamos com medo de pronunciar a nossa fé, talvez até para não ser taxado de sermos muito radicais, né? De estarmos ali só pensando nessas coisas e tal. Às vezes evitamos, mas é bom a gente estar com liberdade ao Espírito Santo, porque quando Ele mandar, destrava essa tua boca e fala, não ter medo das consequências, porque o Senhor quer o bem e não o mal. E não há um mal que o Evangelho possa fazer, senão promover o bem e trazer a boa notícia do céu, que é uma vida, e uma vida a ser seguida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, e na vida de Paulo a gente vê que realmente ele não tem vergonha. Paulo falou com reis, falou com gente simples, falou com pessoas incrédulas, falou com judeus, ele falou com todos que vieram ao seu caminho, e ele anunciou Cristo crucificado, mas ressurreto. Aquele que passou pela cruz, que foi morto pelos nossos pecados, mas que venceu a morte e nos deu a vitória. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo. Por meio da sua vida, nós vemos que de fato ele não tinha vergonha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu e você também não podemos ter vergonha do Evangelho. E também não podemos envergonhar o Evangelho de Cristo. Amém? Nem ter vergonha e nem envergonhar, promovendo em nós uma vida guiada e pautada pelos ensinos do nosso Senhor. Mas Paulo diz por que ele não se envergonha do Evangelho. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. E essa palavra poder é muito mais do que exercer uma posição em que você pode mandar as coisas, dar ordens aos outros. Esse poder é muito mais. Ele tem a ver com a proclamação do Evangelho. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, os discípulos estavam reunidos após a ressurreição de Jesus, já há 40 dias que o Senhor havia ressurreto, e eles reunidos ali em Jerusalém, de repente o Senhor começa a se despedir, e os discípulos perguntam para o Cristo ressurreto, falam assim, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor Jesus diz, por que pergunta isso? Isso não compete a vós. Esse plano e essa data está reservada com o Pai. Vai ser o tempo que está determinado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até Sumaré. Confins da terra. Né? Nunca perca a oportunidade, né? Até os confins da terra recebereis poder para ser testemunha. O Evangelho como poder de Deus é essa manifestação que quebra todas as barreiras culturais, geográficas e faz com que essa palavra chegue aos ouvidos de pessoas tão distantes como essas do confins da terra. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos, dizendo aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele dizia para os de perto, os mais ou menos, os distantes e os que estão lá do outro lado do mundo. Esse Evangelho é para todos, glória a Deus. E esse Evangelho, ele é o poder de Deus, é o poder de Deus habitando em o nosso coração. Como ignoramos isso? Já parou para pensar? Como ignoramos esse poder de Deus? E depois lamentamos não ter autoridade espiritual. E muitas vezes o inimigo de nossas almas zomba de nós. E nós nem sequer oferecemos alguma resistência ou damos a ele o devido tratamento, não por nossa força, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Repreendendo o inimigo quando ele coloca estratégias malignas contra a nossa vida, contra a nossa família, quando o inimigo coloca pratos de pecado diante dos nossos olhos e consegue obter sucesso. Eu não fico pensando no pecado apenas na área da sexualidade, não. Há muitos outros pecados, como difamação, como mentira, como muitas outras coisas que existem. Pratos muito saborosos que ele coloca ali e que chama a atenção e que muitas vezes ele consegue o seu intento. Quando o Espírito Santo está dizendo, vai, proclama, mas o inimigo fala, vai não, vai passar vergonha. E aí damos mais ouvidos ao
ao inimigo do que ao nosso Deus. Amados irmãos, nós temos o poder de Deus em nós. O Evangelho é o poder de Deus. Você crê? Está no seu coração. O Senhor te deu as condições da proclamação do Evangelho por meio desse poder que destrói as obras do diabo. Glória a Deus. Mas esse poder de Deus também, ele é para a manifestação da salvação. E isso importa muito, porque ele diz, olha, para a salvação de todo aquele que crê. Não é a salvação de todo aquele que faz o bem para o próximo. Eu já tratei isso com os irmãos. No domingo mesmo, quando lidava com a questão do homem caído, na parábola do samaritano que Jesus pronunciou, ele mostra a respeito do doutor da lei que queria saber o que era necessário fazer para ter a vida eterna. O doutor da lei sabia, e dentre todas as coisas que a lei dizia, o ponto final da palavra lá é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai fazer o bem para o outro, como você faz o bem para você. Não é isso? Porque o amor nós já aprendemos aí esse ano, nós estamos insistindo, o amor não é sensação, não é emoção, não é pensamento, não é sentimento. O amor é prática, é coisas práticas que se faz para o outro, e no caso da palavra de Deus, sem pedir a contrapartida, o que é muito desafiador para nós, porque nós queremos recompensa do amor que nós colocamos para o outro. Verdade ou não é? É assim. Mas nós vamos aprender a lidar com isso. Eu acho que até o final do ano vamos ficar bem afinadinho desse negócio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o Evangelho, essa boa nova do céu em Cristo Jesus, ele é o poder de Deus e ele opera a salvação. Nós somos salvos pela obra da palavra de Deus. Amém? Amém. Nós pregamos a salvação, e a salvação é: vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e Deus vai considerar se você merece ou não a salvação que ele tem em Cristo. Não, a salvação tem a ver com crer. Por isso Paulo diz aqui, ó, salvação de todo aquele que crê. E como as pessoas vão crer se não ouvir? Aqui em Romanos, no capítulo 10, Paulo diz que a palavra, ela precisa ser falada. Né? E aquele que ouve, ele tem que declarar, confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Em Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo diz: com a boca se faz a confissão para a remissão, para perdão dos pecados, com o coração se crê para a vida eterna. Aleluia! A salvação é para aquele que crê. Glória a Deus! E aí, meus amados irmãos, não há o maior pecador ou o menor pecador. O pecador aceitável é para o homem pecador que está separado de Deus. E é a obra de salvação que transforma vidas. Por isso nós vemos e temos testemunhos de pessoas que já foram muito violentas, muito hostis, que dá até vergonha de dizer o que fizeram nessa vida. Né? Não dá para aceitar como algo de triunfo, algo muito bonito. Mas foram alcançados pelo Senhor e foram transformados em suas vidas. Glória a Deus. O Evangelho é esse poder que traz a salvação. Mas ele traz consigo também um benefício de que, como o Evangelho é o poder de Deus e traz a salvação, ele traz para nós também o ato da fé. Olha o verso 17: o justo viverá pela fé, porque o Evangelho se revela de fé em fé. Olha, é bonito isso que Paulo fala, né? De fé em fé. De que ele está falando? Não é que tem um supermercado da fé e uma fé para cada coisa, mas ele está falando do processo de aprimoramento da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Não há autoridade espiritual sem o exercício da fé. Glória a Deus por isso. 10 semanas atrás nós começamos a orar intencionalmente para chegar em vidas aqui à igreja. Pessoas que nós não conhecíamos, ou pessoas que já passaram por aqui e que pudessem voltar. Glória a Deus, olha as respostas de oração aqui. Olha nós aqui também, irmãos. Né? E cada vez mais preenchendo as cadeiras. E nós vamos ver cultos de quarta-feira com as cadeiras ocupadas, em nome de Jesus. Porque o Evangelho é esse poder de Deus que traz salvação, que traz consolação, e essa fé é o poder de Deus. E como Ibajade, família Ibajade, nós temos visto isso, amém? Vai aumentar, glória a Deus. Não para satisfação do ego do pregador, do pastor, ou de um ou de outro,
porque é a igreja orando. Glória a Deus. E nós vamos vendo essa obra, nós vamos vendo as muralhas de Satanás ruindo, todas as artimanhas do inimigo caindo por terra e a obra do Senhor sendo realizada. Isso é os efeitos da autoridade espiritual. Mas Paulo fala ainda sobre a justiça de Deus revelada nesse evangelho, na parte A do verso 17, quando ele diz: pois a justiça de Deus se revela no evangelho, a justiça de Deus se revela nas boas novas de salvação. Porque o evangelho, de fato, os irmãos acertaram, é boa notícia, boa nova, coisa boa, e é a vitória contra o inimigo. E essa justiça de Deus é revelada no evangelho, o evangelho que é para todos os que creem, todos quanto ouvirem. E nós precisamos nos valer da autoridade espiritual que o Senhor nos deu, de falar com palavras, anunciar, proclamar com a nossa vida as boas novas de salvação. Agora, de bom grado, normalmente as pessoas não querem ouvir. Esperar que peça, explica para mim, não acontece. Então nós devemos insistir no ambiente da oração, no clamor ao Senhor, para trazer a iluminação na mente daquele que é alvo da nossa oração, e ao seu tempo nós vamos observando que aquele que é alvo da nossa oração vai se quebrantar, vai chegar para perto, vai tomar parte, vai tomar lugar no reino e vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja! E precisamos fazer isso juntos, porque, como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Para o exercício da nossa autoridade espiritual, nós precisamos do que Paulo nos dá aqui: o poder de Deus em nós. Glória a Deus, baixe sua cabeça, feche seu olho. Observe que Paulo nos ensina através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, essas 4 lições dessa noite. 4 elementos para a nossa autoridade espiritual: o poder, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus; a salvação, porque esse é o objetivo, nós pregamos para que as pessoas sejam salvas, não vão com o seu destino ao inferno, mas se voltem para Deus e estejam na eternidade com o Criador. A fé transbordante revelada no Evangelho, porque o Evangelho não é uma criação humana, é a obra de Deus, é o coração de Deus transbordando sobre a nossa vida, e a justiça de Deus, porque o Senhor dá oportunidades e nós apenas anunciamos em Cristo Jesus. É isso que devemos fazer. Pai, cuida dos corações dessa noite. Toda a família Ibajate congregada aqui, os que estão talvez pela internet, abençoa poderosamente. Nós oramos ao Senhor, nós clamamos a Ti. Nós estamos dando passos aqui, Senhor, mas nesse ano de 2025, nós queremos amadurecer na fé, nós queremos fazer diferente, nós queremos a ousadia da fé, de proclamar, ó Deus, essa palavra com a autoridade que o Senhor nos investiu, e assim ver resultados em nome de Jesus. Também na vida dos irmãos, por meio das suas famílias, seus amigos de trabalho, pessoas da vizinhança. Nós queremos ver o transbordar da Tua graça, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós nos juntamos como família em Cristo nessa noite e declaramos: nós queremos essa experiência. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguns breves avisos. Sábado próximo, dia 22, em Indaiatuba, eu coloquei no grupo, nós vamos ter um encontro das igrejas e também uma tarde missionária. Então todos os que puderem ir para Indaiatuba vão ter a oportunidade de participar lá e de ouvir missionários da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais e um tempo, e missões estaduais também, um tempo de crescimento, terminando com o culto à noite. Então precisa reservar a tarde toda. Como começa às 15 horas, é bom quem deseja ir para Indaiatuba que sai daqui às 14 horas. É 40 minutos até chegar lá, tá bom? Mas eu te digo, vai valer a pena. No domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, estamos estudando a história dos batistas. E nesse domingo, meus irmãos, nós vamos falar como os batistas chegaram no Brasil.
Então, bora estudar a palavra aqui e a história da nossa denominação e crescermos nisso também. E às 18h30 no próximo domingo, nosso